Saúdo a todos com a paz do Senhor, boa noite a você, meu amigo, meu irmão, glória a Deus pela tua vida. Eu sou o pastor Ronald, da Igreja Ministério Peniel, e eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje. Na verdade, eu conheci os meus irmãos, né, o irmão Rodney, o líder Rodney, conheci justamente no grupo dos irmãos, sabe? Do grupo dos homens, na época de pandemia. E eu fui inserido nesse grupo quando, na verdade, a gente passava por temporadas, né, muito ruins. Obrigado, meu irmão. Nós sabíamos que a temporada aí no mundo afora estava com problemas, estava em crise. Mas, irmão, no céu não há crise. Glória a Deus por isso. E nós, irmãos, estamos aqui hoje, graças a Deus. Quero trazer aqui um abraço do nosso pastor Luiz Fernando, a quem eu sirvo a Deus junto com ele lá na Igreja Ministério Peniel. E eu sou grato também, pastor Paulo, por essa oportunidade de estar aqui, porque é uma responsabilidade, é com temor e tremor, que eu venho aqui falar a respeito das coisas de Deus para a noiva de Cristo. Sabe, a noiva de Cristo é algo que Deus se preocupa. Os casados aqui sabem disso, né? Se acontecer algum problema na rua, eu já avisei a minha esposa, olha, acontecendo algum problema na rua, cara, você se esconde, você se resguarda, porque a preocupação do marido, do noivo com a noiva. E Deus tem a responsabilidade com a noiva, que é a igreja dele. E é por isso que eu estou falando aqui com muito temor e tremor, sabe? Porque a noiva de Cristo não é denominacional, sabe? Embora eu seja do Ministério Peniel, embora aqui seja a Igreja Batista, somos todos noiva de Cristo, sabe? Independente da denominação, você tem uma marca, você faz parte da noiva de Cristo. Seja Assembleia, seja Metodista, seja Batista, seja Peniel, seja noiva de Cristo. Seja noiva de Cristo. É importante você ser noiva de Cristo, porque Ele vem buscar a sua noiva. E como nós estamos num culto que é dirigido pelos homens, né, quando Rodney comentou comigo a respeito desse culto, né, já tem até um certo tempo, tem um tempinho que ele falou comigo, ele falou, olha, o tema que Deus colocar no teu coração. E aí o Senhor veio ministrando comigo. Poxa, vai ser um culto de homens. Irmão, para ser homem, e na verdade para ser homem ou mulher de Deus, nós temos que ter isso aqui. Nós temos que ser fortes e sermos homens ou mulheres de Deus. E isso é o que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E aí, eu vou falar sobre esse tema aqui, ó. Pode passar, por favor, o slide. A importância da maturidade. Porque o que vai definir se você é homem ou mulher não é simplesmente o teu tamanho. Porque minha filha ela já está grande, mas a minha filha tem 9 anos de idade. Falando nisso, a minha filha hoje não está aqui, não pôde vir comigo, mas estou acompanhado da minha esposa querida Thaís, que ali se encontra, pessoa mais linda desse mundo, me perdoe as outras mulheres, mas eu gostaria de fazer menção aqui da minha querida esposa que me acompanha. E a minha filha, ela já é alta, mas ela não tem maturidade, ela ainda não é uma mulher, ela não tem entendimento. Então a maturidade, hoje nós vamos entender que a maturidade vai além do que você é, no sentido natural, no sentido físico. A maturidade vai além daquilo que nós podemos ver. A maturidade é aquilo que nós somos no nosso homem interior, no nosso espírito, aquele que se comunica com Deus. E aí, para começar, nós vamos ler o livro de 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1, que é o próximo slide. Aqui nós vamos ver Davi, no final da sua vida, passando o bastão. Sabe, Davi, o rei mais famoso de Israel, o rei que ali foi denominado
como um homem segundo o coração de Deus, agora ele está vendo que está no seu final de vida e ele tinha que passar o bastão para o seu filho. E aí a gente entra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2, que vai dizer o seguinte: quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Versículo 2. Próximo slide, por favor. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Então, a recomendação do rei para o seu filho era que ele fosse forte, mas que ele também fosse homem. Não somente homem no sentido físico, mas homem na maturidade, homem no seu caráter, homem naquele que fala e faz, homem daquele que dá sua palavra e não volta atrás. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O próximo versículo está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que ele nos dá uma ideia muito boa. Pode passar o próximo slide, por favor? Que Paulo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, existe um processo a ser seguido para alcançar a maturidade. Vai desde o nascimento de um bebê, e aí passa pela sua parte infantil, começa sendo criança, e daqui a pouco é um adolescente, daqui a pouco é um jovem, daqui a pouco é um adulto, e mais na frente se torna um idoso, um ancião. E é importante nós entendermos que nós temos fases na nossa vida, e toda fase na nossa vida é importante que nós tenhamos em mente que nós vamos crescendo e aproveitando as fases da nossa vida. E aí eu quero falar contigo sobre 3 fases da maturidade, que a Bíblia nos diz a respeito dessas 3 fases. A Bíblia vai falar sobre o homem natural, a Bíblia vai falar sobre o homem carnal, e a Bíblia vai falar do homem espiritual. Meu querido, você está preparado para ouvir sobre essas 3 fases da maturidade? Vamos lá, você está comigo? Amém? Olha só, quero te dizer uma coisa. Enquanto estava vindo para cá, um amigo que veio comigo, o Ramon, ele disse o seguinte: poxa, meu irmão, eu estou assim com a expectativa. Sabe, e a melhor coisa que tem, irmão, é você ter expectativas em Deus. Não tem expectativas no homem, não, porque o homem é falho, porque o homem, às vezes, vai deixar a desejar. Mas crie expectativas em Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Deus não vai te decepcionar. Toda vez que você sair da sua casa para vir à igreja, venha com expectativas. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai mudar a minha situação. Cara, existe algo específico no meio da igreja que não acontece. Embora você que esteja me ouvindo da sua casa, você que está na live, olha, Deus te abençoe. Que a unção do Espírito Santo possa invadir a tua casa nesse momento. Mas existe algo aqui, quando a igreja se reúne, que não tem como explicar. É só o Espírito Santo agindo no nosso meio. E aí nós vamos falar agora, primeiro, do homem natural. Pode passar o slide, por favor? E esse homem natural é o homem que não conhece a Deus. Sabe, o homem que vive a sua vida por aí, normalmente. E a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, na versão de Almeida, corrigida e fiel, diz: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem carnal é um homem normal, que age na sua vida naturalmente,
Eu vou para o meu trabalho, os acontecimentos estão aí e tal, e eu vou vivendo minha vida naturalmente. O homem carnal, ele não olha o lado espiritual. O homem carnal não está a fim de ter relacionamento com Deus. O homem carnal, a Bíblia vai falar que é um homem que está aí ao seu bel prazer. O próximo versículo está em 1 Coríntios, capítulo 2, o homem natural, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para o homem carnal. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então esse versículo aqui já vem fazendo uma separação do homem natural para o homem espiritual. Você vê aqui que nós que somos salvos é poder de Deus, mas esse poder de Deus aqui é loucura para o mundo. É loucura para o mundo porque o mundo não conhece a Deus. O mundo pensa assim, não é possível, você vai para a igreja todo domingo? Poxa, hoje é sexta-feira, você tem ensaio? Tá maluco? Vamos sair do trabalho, vamos fazer alguma coisa por aí? O mundo é assim, o mundo não entende, o mundo pode até te chamar de maluco. O mundo acha que é loucura porque eles perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E eu não vou me ater muito ao homem natural não, porque o homem natural a gente já conhece. Eu já fui um homem natural antes de conhecer a Jesus. Mas aí nós entra aqui agora em cena, o homem carnal. Pode mudar o slide, por favor? Que a Bíblia vai falar também sobre o homem carnal. E aí, na verdade, o homem carnal nós vamos ver que agora já é alguém que conhece a Deus. Já é alguém que uma vez levantou a sua mão e aceitou o Senhor Jesus. Mas só que ele ainda não é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O homem carnal é aquele que vive indo para a igreja. Eu vou para a igreja, eu vou ali, faço o meu ritual, eu sento, eu oferto, eu participo, mas não quero compromisso. Vamos lá, vamos ver como é que é a situação do homem carnal. 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 vai dizer: irmãos, Paulo falando com a igreja de Corinto, não lhes pude falar como a espirituais. Olha só que coisa. Não lhes pude falar, ele está falando com a igreja. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais. Como a crianças em Cristo. Versículo 2. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Então aqui, nós vamos vendo a fase de uma pessoa, tanto na vida física, como eu já falei aqui, que nasce um bebê, que vai crescendo e se torna uma criança, daqui a pouco é um adolescente, daqui a pouco é um adulto. Então nós vamos ver a mesma coisa no mundo espiritual. O seu homem espiritual, você espiritualmente falando, quando você aceita o Senhor Jesus, e isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, quando eu levanto a minha mão e aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu agora sou gerado novamente pelo Espírito. Meu espírito que antes era dominado pela vida de pecado, por causa lá de Adão, e agora eu recebo ao Senhor Jesus, e então eu tenho o meu espírito renovado através do sangue de Jesus. O meu espírito é refeito, agora nós somos filhos de Deus. Então, esse momento que Paulo está falando aqui, para a igreja de Coríntios, lá no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 17, vai falar que agora nós somos novas criaturas. Só que nós, quando nascemos de novo, e essa é a ideia, quando você nasce de novo, você é um bebê espiritual. E sabe, Paulo está falando isso. Ele está falando aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, que ele ainda estava tratando aquelas pessoas como novas convertidas.
Ele estava tratando aquelas pessoas como se fossem bebês. Ele não podia dar um alimento sólido, ele não podia dar uma rabada, não podia dar uma feijoada, porque eles ainda não poderiam receber aquele tipo de alimento. Então entenda, meu irmão, que aqui o homem carnal, ele é como se fosse uma criança. Ele é como se fosse uma criança que não estava em condições de receber um alimento sólido. E no próximo versículo, versículo 3, vai dar continuidade. Porque ainda vocês são carnais. Visto por quê, né? Vamos ver o porquê. Visto que há inveja e divisão entre vocês. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Versículo 4. Pois quando alguém diz... Pode passar, por favor? Eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo. Não estão sendo mundanos? Meu Deus. Paulo aqui está falando, olha, vocês estão pensando nas coisas da carne, vocês não estão olhando para as coisas do Espírito. Então vocês são literalmente carnais, vocês ainda não entenderam o significado de ser um homem espiritual. Pelo fato de vocês demonstrarem certas coisas, pelo fato de entre vocês, assim que nem foi dito aqui agora, acabei de ler, há inveja e divisão entre vocês, vocês são carnais. Isso aqui, irmãos, é só algo específico que ele está falando para aquela igreja. Mas quando eu começo a evitar de sentar do lado do meu irmão, porque eu não gosto do meu irmão, porque meu irmão olhou para mim de cara feia, eu também estou sendo carnal. Quando eu começo a olhar para as pessoas achando que eu sou superior, ou porque não, eu sou pastor. Não, você é diácono, você é membro. Não, eu estou tendo uma atitude carnal. Porque ainda é criança. Nós vamos entender que a maturidade é nós sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você for, mais espiritual você é. Enquanto mais nós estivermos dando brechas para essas coisinhas, sabe? Que vão minando a tua fé. Ah, não. Puxa, o irmão não gosta de mim. Fulano de tal não gosta de mim. Irmão, isso é uma criança espiritual. Não haja assim. Sabe qual é o problema? Não estou falando dessa igreja específica, não estou falando da igreja no geral. É porque ainda tem muitos bebês deitados nas incubadoras e estão segurando a vaga de novos bebês que estão entrando. Às vezes adultos, às vezes anciãos, deitados em incubadoras, porque ainda não cresceram espiritualmente. É duro para nós ouvir essa palavra, mas eu tive que me enquadrar nisso. Sabe, olhar para a palavra de Deus e ver, cara, o que há de errado em mim? O salmista disse isso. Senhor, esquadrinha o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Porque quando eu ajo de forma errada com os caminhos do Senhor, eu estou sendo carnal. E guia-me, Senhor, pelo caminho reto. Então, irmãos, é desejo de Deus ter filhos maduros. Vamos lá, dando continuidade, versículo 5. Aqui o povo já estava criando divisão dentro da igreja. Não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo. E aí o povo estava começando a mostrar a infantilidade. E aí é o que Paulo vem fazendo, vem querendo cortar isso. Olha, para que não haja divisão na igreja, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Ou seja, Paulo e Apolo, eles eram apenas ministros daquilo que Deus tinha colocado nas mãos deles. Eles tinham um chamado e eles estavam exercendo o seu chamado. Só que as pessoas começaram a olhar para eles com um olhar diferenciado. Esse homem é sobrenatural, olha só as coisas que ele faz. Irmãos, colocar a confiança no homem não é coisa de quem é espiritual. Quem é espiritual discerne de coisas espirituais.
Então, enquanto nós estivermos com foco nas coisas deste mundo, estamos sendo carnais. E aí o próximo versículo, versículo 6, vai deixar isso mais claro. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Eu estou usando a versão NVI, tá, irmãos? Nova versão internacional. Depois eu acho que eu já passei para o meu irmão Rodney, está aí também os slides na igreja. Depois dos irmãos que quiserem adquirirem os versículos, vai estar disponível aí para a igreja, tá bom? E aí você lê na sua Bíblia, você marca na sua Bíblia, assiste a live de novo, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, porque é a palavra dele que está sendo lida. E toda vez que você abre a palavra de Deus, irmão, não tem como dar errado, é Deus falando contigo. Sabe, não vá correndo atrás. Eu vou lá na oração de fulano de tal, porque Deus vai falar comigo. Não, vou na oração de fulano de tal. Não, porque lá tem uma irmã, ou tem um irmão de oração, que lá o fogo cai. Irmão, se você quer ouvir Deus falando contigo, abra a palavra de Deus. É aqui que você vai ouvir Deus falando contigo. Olha, com certeza existem pessoas usadas por Deus. Tenho certeza que aqui os pastores são usados por Deus para a tua vida, mas não corra atrás disso. Eu vou lá em fulano de tal para poder... Não. Você tem a palavra de Deus ao seu lado. É aí que você também vai mostrar a maturidade, lendo a palavra. Então, esse versículo aqui na versão de Almeida vai dizer que eu plantei, Paulo plantou, Apolo regou, mas é quem Deus dá o crescimento. Então Deus dá o crescimento. Não adianta, todos nós fazemos parte de um corpo, e esse corpo tem muitos membros, sabe? Esse corpo tem muitos membros, e esses membros que fazem parte do corpo, todos os membros vão andar em conjunto para fazer com que esse corpo faça aquilo que o cabeça, que é Cristo, está mandando. Entende que você tem uma função nesse corpo? Entende que aqui Paulo estava dizendo, eu plantei, Apolo regou, e Deus deu o crescimento. O crescimento só vem através de Deus. E o próximo versículo, versículo 7, vai dizer, de modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus é quem efetua o crescimento. É só Ele. E aí, lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, Pedro vai dizer o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então agora, eu aceitei o Senhor Jesus, eu tive meu espírito renovado, recriado, agora o meu espírito renovado, eis que surgiram novas coisas, tudo se fez novo. Então agora, eu sou recém-nascido, e agora o que o recém-nascido precisa? De se alimentar. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, quanto mais a gente se alimenta, a gente vai buscando esse próximo tópico aqui, que está no próximo slide, o homem espiritual. Esse é o nosso desafio, é o meu e o seu desafio, sermos homens e mulheres espirituais. É o nosso objetivo a ser alcançado no quesito amadurecimento, maturidade, sermos verdadeiramente homens e mulheres espirituais. E assim como Davi falou lá para o seu filho Salomão, olha, seja forte, seja homem. Quando Jesus, ele morreu na cruz, e nós vimos isso aqui muito bem sendo retratado, e eu estava ali no meu banco chorando. Embora a gente já tenha lido várias vezes, embora a gente já tenha visto em vários filmes, cara, não tem como você que já aceitou o Senhor Jesus, você que reconheceu o sacrifício de Jesus, continuar sendo a mesma pessoa depois que Jesus entrou na tua vida. Sabe, uma coisa acontece de diferente. O Espírito Santo agora mora dentro de você, meu irmão. Agora o Espírito Santo, ele vai confirmando a palavra de Deus dentro do teu coração. E isso não é diferente
para o homem espiritual, porque o homem espiritual, ele começa a ter um crescimento conforme Deus quer. E é o que está escrito lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Quando Jesus, ele tinha se perdido, sabe, dos seus familiares, ele estava lá no templo. E aí começaram a procurar Jesus, e Jesus estava lá no meio dos doutores, ensinando e falando. E as pessoas ali, os mestres estavam, essa criança, meu Deus, essa criança tem uma sabedoria espetacular. E aí nesse versículo, que é o fechamento da epígrafe, né, quando vem falando ali sobre Jesus, que tinha ficado no templo, esse versículo é o último versículo desse capítulo 2, e vai dizer, Jesus ia crescendo em sabedoria, estrutura e o quê? Graça, diante de Deus e dos homens. Está aqui. Está aqui. A solução. A solução para mim e para você. Oh, Jesus, obrigado, Jesus. É que Jesus vá crescendo dentro de nós, em sabedoria, em estatura e graça. Quanto mais Ele cresce dentro de mim, na sabedoria, ou seja, quanto mais eu tenho sabedoria de Cristo, quanto mais Ele vai me enchendo, quanto mais eu vou tendo sabedoria, mais eu vou tendo estatura, sabe? E nós começamos a elevar a nossa altura no mundo espiritual. Não somos mais crianças, não somos mais bebês, mas a gente está crescendo. E aí a graça também vai crescendo, porque a graça de Deus é um favor imerecido, que nós vamos sendo adquiridos. E aí agora Jesus já estava começando a demonstrar isso para as pessoas, e é isso que eu e você devemos mostrar e demonstrar, não só com palavras, mas em atitudes, que nós estamos crescendo espiritualmente, que agora nós deixamos de ser pessoas carnais para nos tornarmos homens e mulheres espirituais. E isso não era só diante de Deus, era diante de Deus e diante dos homens, ou seja, era visível. Quem olhava para Jesus falava, isso aí está cheio de sabedoria e graça de Deus. E aí, nós agora estamos falando do homem espiritual. Esse homem espiritual é aquele que está ali fazendo de tudo para poder não deixar esmorecer aquilo que ele já recebeu. Se eu e você, que aceitamos ao Senhor Jesus, somos declarados salvos. É o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Agora nós somos santos. Tanto que Paulo vem dizendo a sua carta, quando ele abre a carta, ele diz aos santos. Não está escrito aqui, mas depois você... Não trouxe o slide, mas depois você pode ler aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, vai dizer a carta, ele abre a carta dizendo aos santos. Ou seja, agora que nós já aceitamos ao Senhor Jesus e reconhecemos ao Senhor como Salvador, agora nós somos santos em Deus. Mas eu de vez em quando eu dou uma escorregada, de vez em quando eu peco. Irmão, é diferente você viver numa vida de pecado, você ser escravo de um pecado, uma coisa que vem, corriqueiramente, para coisas que são determinadas, alguns escorregos que a gente dá por aí, sabe, às vezes a gente fala o que não deve, às vezes a gente pensa o que não pensa. É só comigo isso? Tá, pensei que era só comigo. Que às vezes eu falo coisa que eu não deveria falar, eu penso que não deveria pensar, às vezes eu ajo como não deveria agir. Mas só que isso não faz parte mais da nossa natureza, porque o Senhor já mudou a nossa natureza. Nós já lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que agora nós somos novas criaturas, e eis que tudo se fez novo. Nós já deixamos agora aquela velha roupagem, aquela roupa de homem carnal, agora nós somos novas criaturas. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós viramos bebês espirituais. E uma pergunta que eu te faço: um bebê, uma criança recém-nascida, ela tem algum pecado? Não. Então, a criança, exatamente, a criança tem um pecado de origem lá adâmica, mas ela por si só ainda não pecou. Então entenda que quando você tem a sua vida renovada, quando você aceita o Senhor Jesus, agora você é um bebê.
Você não tem passado. Sabe? Eis que tudo se fez novo, ou seja, acabou aquela vida que você fazia lá atrás. Quando você for falar, vou te dar uma dica aqui agora, hein? Pega essa, meu irmão. Quando você for falar do teu passado, que você fez lá atrás, não fala com orgulho não, sabe? Eu já vi muita gente falando do seu passado com orgulho. Não, porque eu, quando eu era mais novo, eu fazia isso, que fazia aquilo, e chegava em casa às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e... aquilo lá era velha criatura, meu irmão. Eis que tudo se fez novo. Não fica lembrando coisas do passado, não, cara. As coisas mudaram, olha para frente. Paulo vem dizendo o seguinte, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não vou nem olhar para trás, que eu não quero virar estátua de sal. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu vou avançando para o alvo da soberana vocação do Senhor. Então, irmão, não olhe para trás. Não fale com orgulho daquilo que passou, olhe para frente, sabendo que Deus tem um propósito na tua vida. Deixa eu correr. Quero ler aqui contigo os versículos de 1 Coríntios, capítulo 2, que vai dar continuidade sobre o crescimento. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Isso aqui é o homem espiritual, versículo 13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Diga assim, é o meu caso. É o seu caso, meu irmão. Você é um homem ou uma mulher espiritual. É exatamente isso. Você se enquadra nesse versículo aqui. E no versículo 15, que é o próximo slide, vai dizer: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Nós já lemos que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ou seja, o homem espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ele mesmo por ninguém às vezes é reconhecido. Olha, cara, você está maluco? Tá crente? Tá maluco? Sai fora disso, cara. Quantas vezes nós já ouvimos isso aí fora? Só que o mundo está cego. Você que agora teve teu espírito recriado, agora que Deus fez de você uma nova criatura, você tem que olhar para Cristo. Você discerne as coisas. E na verdade ele não fala só as coisas, ele discerne, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Todas as coisas é diferente de algumas coisas. Porque o Espírito que habita dentro de você, ele vai te confirmando os seus passos. E aí sabe qual é a proposta de Deus para mim e para a tua vida? Está no próximo slide. A proposta de Deus para o homem é de crescimento espiritual até chegar ao céu. Ou seja, enquanto estivermos aqui na terra, nós vamos estar sempre aprendendo. Então, nós vamos sempre estar aprendendo um com o outro. Às vezes eu aprendo com uma criança. Às vezes eu aprendo com a natureza, vendo as coisas de Deus, vendo um passarinho cantando. E nós vamos crescendo ao passo que nós vamos aprendendo. Conforme nós vamos nos enchendo das coisas de Deus, nós vamos crescendo. E aí lá em Marcos capítulo capítulo 4, versículo 28, vai falar uma palavra a respeito de uma espiga de milho. Só que essa espiga de milho vai ser considerada você e eu. É uma comparação que Jesus está fazendo no livro de Marcos capítulo 4. Ele vai dizer, a terra por si só produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga. Pensa comigo numa espiga de milho. E então, o grão cheio na espiga, versículo 29, é o próximo slide. Pode passar, por favor? Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Esse versículo aqui é chave para nós entendermos que o homem, enquanto está aqui na terra, ele está sempre produzindo, está sempre aprendendo. Mas quando ele chega numa maturidade, ele é recolhido.
Sabe, então, enquanto estamos aqui na terra, estamos aprendendo para buscarmos a maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual vai sendo adquirida no dia a dia. E existem pessoas que às vezes se acham maduras demais. E isso é um problema. Não vou me sentar aqui porque, fulano de tal ali, não. Eu sentar ali para aprender, vou aprender o que com aquela pessoa? Eu? Fazer curso? Já sei tudo de Bíblia. Irmão, quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. E é o que diz no próximo slide. O próximo passo para o fruto muito maduro é apodrecer. Frase do pastor Luciano Subirá. O fruto maduro que ainda não foi recolhido é uma coisa. Agora, a pessoa se achar muito madura, ignorar outras pessoas, ignorar crianças, bebês espirituais, o próximo passo dessa pessoa é apodrecer. Vamos lá. E essa frase está no próximo slide, é interessante, porque ela vai dizer assim: entender e praticar o chamado nos ajuda no crescimento. Quando eu entendo que Deus tem um chamado na minha vida, e aí eu respondo o chamado de Deus, Deus está me chamando, Ronald, eu quero você na minha obra. Ronald, quero você na minha obra. E eu vou e respondo ao chamado de Deus. Assim como Samuel, quando Deus estava chamando Samuel, 3 vezes. Na terceira vez ele disse: fala, Senhor, que teu servo ouve. Ali ele estava dando uma resposta ao chamado de Deus. Então ele estava praticando o seu chamado durante a sua jornada e ele cresceu no amadurecimento. E aí, nós vamos ver, lá no livro de Efésios, capítulo 4, quando vem falando a respeito dos dons ministeriais. Entenda, meu querido, que os dons ministeriais, eles são dons que vão te colocar em situações em que você vai precisar de liderar pessoas. Você vai liderar grupos. Você vai estar fazendo alguma função de liderança. E quais são esses dons ministeriais? Estão lá em Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele, o próprio Deus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 dons ministeriais. Versículo 12. Para que ele vai distribuir esses 5 dons ministeriais? Com o fim de preparar os santos para uma pequena obra. Não, né? Para o quê? Para a obra do ministério. Ou seja, se eu sou pastor, eu vou começar a investir nos santos, preparar os santos, para que eles deem continuidade. Preparar outros pastores. Se eu sou mestre, eu vou começar a preparar novos mestres. Se eu sou profeta, eu vou começar a preparar outros profetas. Se eu sou evangelista, se eu vou ali, evangelizo e tal, vou preparar outros evangelistas. É para isso que o dom foi dado. É para isso que o dom tem que ser, para isso que o dom tem que ser exercido dentro da igreja. É para a edificação da igreja. E o dom ministerial também. E aí no próximo versículo, sejamos edificados até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Ou seja, todos nós vamos conhecer e sermos reconhecidos como filhos de Deus. E nós chegaremos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe, esse é o plano de Deus para a nossa vida. Eu tenho só mais um slide, tá, Rodney? Quiser pode ir. Então, meu querido, quero te dizer
que a maturidade e a responsabilidade andam juntos. Quando nós temos responsabilidade com aquilo que Deus colocou no meu e no teu coração, quando nós aceitamos o chamado dele na nossa vida, nós também temos responsabilidade. Crianças não têm responsabilidade. Crianças são imaturas. Mas conforme você vai crescendo, conforme você vai evoluindo, conforme você vai atingindo a maturidade espiritual, começam a vir as responsabilidades. E dentro dessas responsabilidades estão as nossas responsabilidades, não só para com Deus, mas também com o nosso próximo. A responsabilidade de ser imagem e semelhança de Cristo. A responsabilidade de dizer como Paulo disse, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você pode dizer isso hoje, meu irmão? Será que tuas atitudes demonstram que você está imitando Cristo? Por isso que eu disse para você, se quiser subir o ministério de louvor, pode subir. Por isso que eu disse para você, que o nosso senso de maturidade está completamente relacionado ao tanto de conhecimento que nós temos de Deus, ao tanto que nós refletimos Jesus, o quanto nós somos reconhecidos como filhos de Deus. Porque quando Eliseu estava passando e diziam, olha, lá vai o homem de Deus. Será que lá no teu bairro tu é conhecido? Olha lá vai a mulher de Deus. Não porque você vai para a igreja todo dia. Não porque você fica só cantando hino na tua casa, mas porque as tuas obras são iguais às que Jesus fez. Quanto mais parecidos com Jesus, mais somos edificados, mais somos amadurecidos, mais estamos crescendo espiritualmente. E eu queria que você refletisse nessa noite a respeito disso. Eu queria que você refletisse nessa noite a respeito disso. Porque o nosso amadurecimento não vai depender de Deus, vai depender de você. Porque o que era para Ele fazer, Ele já fez. Quando Ele te criou, sabe, Ele te criou. E assim como essa televisão que aqui está na minha frente, quando a pessoa que fez essa televisão aqui, ela fez um manual. A gente não costuma, olhar o manual. A gente vai ligando porque a gente já sabe usar. Mas quando Deus fez você e eu, Ele começou a usar a sua palavra. E a sua palavra hoje está aqui. O manual de sobrevivência é esse. Esse aqui é o manual que nós vamos reger a nossa vida. É um manual que vai nos guiar até o céu. É um manual que vai nos levar à maturidade plena. E que sejamos, irmãos, homens e mulheres espirituais. Assim como Davi falou para Salomão, Deus fala para mim e para você, seja forte, seja homem, seja mulher de Deus, maduro, homem e mulher espirituais. Amém? Vamos louvar.